É difícil para nós imaginar um mundo sem vacinas para doenças como gripe, varíola ou pólio. Na primeira metade do século, as pessoas entravam em pânico quando as crianças apareciam com febre e dores musculares. Poderia não ser nada, mas poderia terminar com a criança passando o restante da vida em um cilindro pressurizado chamado pulmão de ferro. Durante toda a minha vida, convivi com o efeito dos vírus. Em 1916, por exemplo, 2 anos depois que eu nasci, aconteceu uma grave epidemia de pólio nos Estados Unidos, particularmente na cidade de Nova York. E depois, novamente, em 1918 e 1919, houve uma grave epidemia de gripe. E nas duas situações, o efeito foi muito devastador. Logicamente, eu era muito jovem para compreender o significado daquilo. Mas lembro-me de corpos defeituosos e caixões. Ninguém sabia por que a pólio causava paralisia ou morte, muito menos que podia ser transmitida por alimentos contaminados, água ou saliva. Remédios caseiros e profiláticos nasceram do desespero. Quando a pólio atingiu Franklin Roosevelt, depois dele ter nadado em um lago gelado, as pessoas acharam que a água gelada poderia ter sido a causa. No final da década de 40, o jovem Jonas Salk estava a caminho para se tornar um herói para o mundo inteiro. Devotei toda a minha vida para a medicina. E foi dessa maneira que escolhi praticar a medicina. A rotina da minha vida tem sido tentar prevenir doenças ou, de alguma maneira, curar. Sua maior conquista aconteceu quando os cientistas de Harvard encontraram uma maneira de desenvolver o vírus da pólio em grande quantidade. Salk conseguiu a matéria-prima necessária para desenvolver a vacina. Toda a minha abordagem era que uma pessoa ficasse imunizada contra uma moléstia virótica sem sofrer a infecção. Até aquela época, acreditava-se que você tinha que sofrer a infecção da mesma maneira que com a varíola, raiva ou uma forma atenuada de vírus. Em seu laboratório na Universidade de Pittsburgh, Salk eliminou vírus da pólio com formaldeído para evitar que causasse a moléstia. Em 1955, depois de primeiro experimentar em si mesmo, começou a inocular crianças. O vírus morto alertava seu sistema imunológico sem deixá-los doentes. Foi considerada como a maior descoberta na história da medicina. Somente nos Estados Unidos, 2 gerações cresceram sem conhecer a angústia dessa doença. Como se diz, aconteceu em um dia de trabalho e foi valorizado especialmente pelos pais, pois eliminou-se o medo. A poliomielite trata-se de uma doença infecto-contagiosa, viral, aguda, descrita desde a antiguidade. Porém, reconhecida como problema de saúde pública somente no final do século XIX, quando epidemias foram registradas em vários países. Sintomas da poliomielite: fraqueza muscular progressiva, fadiga, dores musculares e nas articulações, o que resulta numa diminuição da capacidade funcional e no surgimento de novas incapacidades. Em algumas pessoas, pode levar à paralisia dos músculos respiratórios e da deglutição, situação que deixa a vida do paciente ameaçada, forçando o paciente a viver em uma espécie de tubo pressurizado, que faz o trabalho dos núcleos afetados, o dito pulmão de ferro. A transmissão da poliomielite pode ocorrer de pessoa a pessoa, através de secreções nasofaríngeas ou de objetos, alimentos e água contaminadas, com fezes de doentes ou portadores. O vírus persiste na garganta cerca de 1 semana e nas fezes por cerca de 3 a 6 semanas. A falta de higiene pessoal e de saneamento na moradia
e concentração de muitas crianças na mesma residência favorecem a transmissão do vírus. A doença é transmitida pelo polivírus que entra pela boca. O vírus é carregado pelas fezes e pelas gotículas expelidas durante a fala, a tosse e o espirro da pessoa contaminada. Os mais atingidos geralmente são as crianças, mas também pode ocorrer em adultos com a transmissão do polivírus selvagem. Prevenção. A paralisia infantil foi uma doença de alta incidência no mundo, deixando centenas de deficientes físicos. Contudo, o controle dessa doença representa uma das experiências mais bem-sucedidas do mundo. Devido ao desenvolvimento das vacinas de vírus inativos de Salk, disponível a partir de 1955, e de vírus atenuado de Sabin, disponível a partir de 1960. A vacina de Sabin, adotada em política global de saúde pública, proposta pela Organização Mundial de Saúde, é a que tem sido empregada na maior parte do mundo. Por sua eficácia e imunidade duradoura, por seu baixo custo e facilidade em seu manejo em aplicação em massa, via oral. No dia 30 de agosto de 1991, Albert Sabin deu uma entrevista ao programa do Jô. After tests on young volunteers who volunteered, it was necessary to test it on very young children. And I had a 7-year-old daughter and a 5-year-old daughter. And my first wife, who was born in Illinois, she also was not immune. They had no immunity against any. So I had to decide, if I'm going to ask other parents for permission to study the vaccine in their children, I must first do it on my own children. It was a difficult decision, but my wife and I decided that we would do that. But then also our neighbors with whom our children played, they also became part. So that my own children and their playmates were the first children in whom the vaccine was studied. And it's not merely testing, you have to study extensively what happens. And that was in 1957. Como medida de controle da poliomielite, a vacinação em massa, através de campanhas, começou em 1980, para todo o território nacional, utilizando-se vacina Sabin. As campanhas passaram a ser feitas em 2 etapas anuais. Em 1994, o país recebeu da Organização Mundial de Saúde o certificado de erradicação da transmissão do polivírus selvagem nas Américas. A partir de então, o Brasil reafirma o seu compromisso em manter altas coberturas vacinais. Fisioterapia. Na recuperação do paciente, é recomendado o tratamento de fraqueza muscular com exercícios aeróbicos de resistência de pouca carga. Fazer hidroterapia em piscinas aquecidas com temperatura controlada. Pacientes com diagnóstico de poliomielite após fisioterapia mantiveram seu quadro funcional estável por um período médio de 38 anos, postergando assim a síndrome pós-poliomielite. Síndrome pós-poliomielite é uma desordem do sistema nervoso que se manifesta em indivíduos que tiveram poliomielite após, em média, 15 anos ou mais. Compõe o grupo das neuropatias motoras. Então, vacinem suas crianças, porque vacinou é gol.